Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Atos, capítulo 8, verso 26. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Um anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país, e assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxima-se dessa carruagem e acompanha. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender, se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da Escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo, diante do seu tosquiador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram a justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então, o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou, e começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem. Ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não o viu mais. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de alegria. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto, e seguindo viagem, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Amém. Vamos orar mais uma vez, pedindo a iluminação do Espírito sobre nós. Senhor nosso Deus, nós estamos diante da Tua presença, estamos diante da Sua palavra, Senhor, e nós suplicamos agora a ação do Teu Espírito sobre as nossas mentes e coração. Venha sobre nós, Senhor, e fala conosco por meio da exposição da Sua palavra. Que Sua voz seja ouvida no meio do Teu povo, e que nós possamos, ó Deus, sermos guiados pelas lições que esse texto tem a nos dizer nessa noite. Em nome de Jesus, é quem oramos e quem nós confiamos. Amém. Poder sentar. Atos é o livro dos primeiros, né? Nós já falamos as primeiras coisas que aconteceram no início da igreja. E agora nós temos a história do primeiro africano a ser levado a Cristo. Esse homem da Etiópia era um homem negro, um homem da região ali do Sudão, do Egito. Nessas regiões ele se encontrava. Já falaremos um pouco sobre ele. Mas como é interessante nós vermos Lucas registrando a história desse homem, quando eu me dei conta, lendo esse texto, de que este homem era um africano, imediatamente eu lembrei da história de um africano que também fez grande diferença na vida da igreja e que também teve uma conversão sui generis. O nome dele é Agostinho, né?
recomendo que todos procurem conhecer a sua vida, a sua história. Mas Agostinho, ele é considerado pelos estudiosos, por aqueles que estudam história da igreja, o teólogo, o intérprete mais importante na era do período, patrística, da igreja, que é ali nos primeiros 500 anos de história da igreja. Ele foi fundamental na interpretação das escrituras e muitos atribuem o declínio espiritual, bíblico, teológico da igreja, que caminha depois na evolução do catolicismo nos próximos 1500 anos, a morte de Agostinho como último grande teólogo que a igreja teve, que defendia as escrituras. Então, só essa curiosidade para despertar o nosso interesse e conhecer mais a história da igreja. Assim como esse etíope, Agostinho foi um homem que também era um africano e fez uma grande diferença na história da igreja. Rapidamente, olhando para esse texto, nós temos três pontos. A divisão dele fica do verso 26 ao verso 29. Nós temos a ordem de Deus para Filipe. Deus vai dar uma orientação. Nós temos alguns imperativos. Deus dizendo, faça isso, faça aquilo. E aí, então, nós temos, então, do verso 30 ao verso 35, nós temos, então, a obediência, a evangelização de Filipe, para ir ali evangelizar esse homem. Então, nós temos essa orientação de Deus. Então, primeiro nós temos a ordem de Deus, que está levando ele para evangelizar. Em segundo, nós temos a realização da evangelização, que é o anúncio, de Jesus Cristo, o ensino que ele vai trazer para esse homem. E em terceiro lugar, nós temos do verso 36 ao verso 40, os resultados da evangelização. O que Filipe colheu através dessa obra que Deus o havia comissionado. Então, basicamente, o que nós temos aqui é Deus nos ensinando, mostrando para nós que a evangelização obediente, a partir das escrituras, elas resultam em salvação de pecadores. Nem sempre ela vai trazer esse resultado. Nós já vimos que, anteriormente, quando Estevão evangelizou, ele recebeu represárias. Ele foi odiado, perseguido, morto e aparentemente não houve ali conversões através da ministração de Estevão. Quando nós olhamos, ele só recebe a ira dos seus ouvintes. Mas quando nós estamos aqui diante de Filipe, Filipe tem sido alguém que tem sido apresentado para nós no livro de Atos como um homem de bons resultados, de bons frutos. E aí então muitos podem sofrer a tentação de tentar olhar os momentos em que Atos, a evangelização não deu certo e houve oposição, e olhar para Filipe e falar assim, aqui está a fórmula mágica da conversão. E existem livros que muitas vezes são escritos para crescimento de igreja, vocês sabiam disso? Onde as pessoas tentam falar uma fórmula para o crescimento da igreja. Mas o livro de Atos é muito claro. O que faz a igreja crescer? O que faz Filipe ter bons resultados no anúncio da sua palavra? Na pregação do evangelho? Será que é a capacidade de Filipe de ser um bom orador? Será que é a fé de Filipe? Será que é a sua obediência? A resposta é não, sim e não, porque ele vai evangelizar e Deus comissiona, ele vai. Mas a resposta final é não, porque é Deus quem dá o crescimento para a igreja. É Deus que salva pecadores. É Deus que dá o arrependimento, é Deus que dá a fé, é Deus que promove esses encontros extraordinários entre um homem num lugar deserto. É Ele que busca o pecador, foi Deus quem te buscou, foi Deus quem te encontrou. Você não buscou Deus, foi Ele que te buscou primeiro. Isso vai ficar claro nesse texto para nós. Então é isso que nós vemos. Então veja, no primeiro ponto nós temos a ordem de Deus para que Ele vá evangelizar, que Ele vai realizar essa nova tarefa, uma nova incumbência que Ele recebe do Senhor. Nós, olhando para trás, você pode perceber, se você olhar aí para a sua Bíblia, deixa sua Bíblia aberta, Você vai ver que a trajetória de Filipe, ela começa lá no verso 4 do capítulo 8. E você percebe que Filipe, ele evangelizou Samaria, que também era algo extraordinário do ponto de vista do crescimento da igreja, da relação dos judeus com os samaritanos. E nós temos ali, então, o primeiro registro dessa jornada dele. Mas agora, ele já sai de uma região onde ele evangeliza muitos, um evangelismo em massa. E ele batiza muitos, e muitos se convertem.
para ele se dedicar na evangelização de uma única pessoa que está a mais de 100 quilômetros da onde ele estava presente. E isso já há uma aplicação importante para nós. O próprio Senhor Jesus, ele contou uma parábola sobre a importância de uma ovelha, de uma vida. Evangelizar uma cidade inteira é tão importante quanto evangelizar uma única pessoa. E às vezes a gente tende a imaginar que nós estamos realizando uma grande coisa para Deus quando nós fazemos coisas em larga escala. Ou quando nós temos um ministério que é muito visível, longe, que está sob os holofotes. Mas na verdade, a Bíblia ensina para nós que isso não é verdade. Que tudo para Deus é importante, desde a evangelização de uma cidade inteira, até a evangelização de uma única pessoa. É importante para Deus, porque veja o esforço que Deus fez com que Filipe se dedicasse para alcançar esse etíope. Esse homem que veio a Jerusalém adorar e agora está voltando para sua terra para realizar as suas funções que ele tinha, que o texto aponta para nós. Portanto, irmãos, não menosprezem a pregação do evangelho para nenhum tipo de pessoa, porque você pode estar pregando para uma pessoa que vai pregar o evangelho para outras centenas e milhares de pessoas, quem sabe. Você sabia que na história da igreja, a tradição, isso não há nenhum relato escriturístico, mas a tradição, ela indica que este homem, este etíope, este eunuco, ele foi a origem da igreja na África. Porque alguns séculos depois, nós temos o relato de uma igreja que se estabeleceu naquela região que esse homem se localizava. Uma igreja nasce ali. E há em livros da história da igreja, tradição da igreja, eles vão identificar que esse homem teria sido o missionário que levou a mensagem de Jesus Cristo. E a prova disso é o estado em que ele sai desse encontro com Filipe. Ele estava provavelmente ansioso, angustiado, insatisfeito, pois ele fez uma grande viagem até Jerusalém para adorar a Deus, e nós vamos ver as dificuldades dele, que ele encontrava em relação à lei de Moisés, mas agora, ele então, sem empecilhos, ele foi batizado, e a Bíblia diz que ele seguiu o seu caminho, cheio de alegria. Dificilmente esse homem conteve essa alegria, e ele escondeu, ou ocultou para si mesmo, a bênção que ele acabara de receber na sua vida. Ele agora faz parte do povo de Deus. Ele foi salvo, ele teve seus pecados perdoados, ele foi recebido como filho de Deus, ele foi recebido na família da fé, e isso fez com que ele também se tornasse um missionário de Jesus Cristo, porque todo cristão, depois da sua conversão, ele é um missionário, ele é chamado para pregar o evangelho. E então, o que nós temos nesse texto é quando nós olhamos para os versos iniciais, no verso 26, o texto bíblico fala para nós que um anjo do Senhor disse a Filipe, Só que depois, você vai perceber que esse anjo ele não aparece mais, mas o que aparece é o Espírito do Senhor. Então, a palavra anjo no grego, angelos, ela significa mensageiro, um porta-voz, um representante de Deus. E você vê que os anjos, eles têm esse tipo de ministério muitas vezes na Bíblia. Eles aparecem como aqueles sendo os mensageiros, aqueles que trazem a mensagem de Deus. Alguns tipos de anjo, Você tem outros também na Escritura. Mas aqui o sentido é esse, A palavra angelos, ela é esse sentido de um mensageiro. Então, não que tenha sido um anjo de fato, mas provavelmente a orientação pela predominância no texto depois, de que o Espírito que começa a falar e conduzir a Filipe, é que o Espírito Santo é esse mensageiro, é ele que está conduzindo a vida de Filipe, falando para ele, faça isso, faça aquilo. Então nós temos essa ordem de Deus, Deus está chamando ele por meio da sua palavra, e a gente percebe que há uma orientação muito específica, Veja que o texto vai dizer no verso 26, ele dizendo assim, levanta-te e vai para o sul. Será que Filipe estava sentado, deitado, dormindo? Não, essa era uma expressão idiomática,
que vem do Antigo Testamento. Você vê que essa era uma maneira que Deus falava com os profetas. Olha, põe-te de pé e falarei contigo, levanta-te. Ou, se disponha, dispõe-te e vai. Algumas traduções, inclusive, está assim, provavelmente na Bíblia de vocês. Dispõe-te e vai para tal lugar. E nós temos, então, essa maneira com que Deus fala com Filipe, que é literalmente assim, ó, prepara-te, ouve a minha voz e obedece. Faça isso que eu estou te indicando. E aí você vê que a ordem de Deus, ela é muito específica e bem confusa, porque Filipe está numa região, como falamos, Samaria, pregando para uma multidão. Um ministério ali, onde muitas pessoas estão se convertendo. E Deus fala para ele assim, ó, e vá para o sul. No grego aqui significa, e vá ao meio-dia. Então, é como se Deus estivesse falando para ele, o horário da viagem, o local, o tempo específico em que ele deveria estar na estrada, dando uma diretriz muito, muito específica para ele. Assim, ó, vai ao meio-dia, e aí ele fala, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Essa era uma das estradas que naquele tempo dava acesso de Jerusalém até essa região de Gaza, que era onde ficava o território dos filisteus. As 5 cidades filisteias que nós vemos lá nos livros de Samuel, o povo de Deus tendo embates com esses inimigos de Israel. E a outra rota era uma rota mais popular e conhecida, que ela serpenteava a costa mesmo, ela ia à beira dos rios que tinham para eles chegarem até esse local. Só que Deus dá uma ordem estranha para Filipe. E ele fala para ele ir pegar uma rota que provavelmente ele teria que andar mais, ele teria que ser exposto a um calor escaldante, a um local que era deserto, e isso envolvia riscos e perigos, e ele também teria que se colocar numa condição de se ver sem suprimentos, porque como era uma rota que já praticamente era inutilizada, quase ninguém usava essa rota, mas Deus, ele tem os seus planos. E ele não anuncia para Filipe, olha, vai lá, porque vai ter assim, assim. Não, Filipe simplesmente, e é isso que o texto quer ressaltar, é que no verso 27 começa dizendo assim, ó, Filipe se levantou, ou melhor dizendo, se dispôs e foi. A ordem de Deus, que parecia estar mandando ele para um local não habitado, inóspito e perigoso, no calor do meio-dia, uma ordem estranha e absurda, você vê a obediência do servo de Deus. E às vezes a gente tem dificuldade de entender algumas coisas que Deus nos manda fazer. Mas Filipe aqui, ele é um exemplo para nós de obediência, de resposta imediata para Deus sem resistência. Nós somos resistentes em obedecer à voz de Deus. A nossa natureza muitas vezes é assim, nós sabemos o que nós temos que fazer. Nós sabemos da orientação de Deus, nós sabemos aquilo que Deus quer de nós, mas nós não fazemos. Nós resistimos, nós colocamos empecilhos, nós criamos barreiras, colocamos dificuldades, e ao invés de descomplicar, nós complicamos. E tudo que era para ser feito de maneira natural e prazerosa, começa a ser feito de maneira enfadonha. E aí o texto chama atenção para nós isso, que Filipe, ele tem esse tipo de obediência. Alguns inclusive comparam Filipe com Abraão, falando que o tipo de obediência que Filipe tem é a mesma obediência de Abraão, que ouvia as ordens absurdas de Deus, e ele se submetia. Entretanto, alguns também comparam Filipe com os profetas de Deus, que tinham dura serviço, e tinham dificuldade em obedecer os mandamentos de Deus. Nós temos um profeta também, que é muito conhecido por ouvir, dispõe-te e vai até Nínive. E a Bíblia diz, ele se dispôs, mas para fugir. Então você percebe que Filipe é um porta-voz de Deus, que está obedecendo, ele está indo. Mas Jonas, por exemplo, ele se dispôs, mas não para obedecer a voz de Deus. E às vezes nós somos como Jonas e não como Filipe.
Porque às vezes nós sabemos que nós temos que pregar, nós temos que ensinar, nós temos que falar de Jesus, nós temos que obedecer os ministérios pelos quais Deus está nos chamando, mas nós fazemos como Jonas. Nós fugimos da onde Deus nos quer. Nós nos escondemos de Deus, que terrível isso. Então, o texto bíblico vai dizer para nós, né? Na minha tradução está assim, ó. Havia um etíope eunuco, mas no original tem uma palavra aqui, que provavelmente na sua Bíblia, eu percebi um pouco isso. Minha Bíblia, ela é a versão NAA, ela está fugindo, porque eu estudei o texto olhando para a ARA no computador, eu esqueci a ARA e trouxe a NAA, então está diferente aqui na Bíblia. Mas veja, o texto original, ele começa com uma expressão assim, ó, eis que, é como se fosse uma surpresa. Filipe estava lá, tipo assim, ó, estou ao meio-dia, num local deserto, onde Deus me mandou, será que é só para eu queimar no sol? Aí o texto bíblico diz assim, ó, eis que, é como se fosse uma surpresa, uma revelação. Ele vê a carruagem passando, chegando, provavelmente andando devagar, porque não era uma estrada pavimentada. Então, deu tempo dele correr ao lado da carruagem e ouvir a leitura que estava sendo feita por esse homem, para ele poder fazer a pergunta que ele fez e receber o convite que ele fez. Então veja como Deus, ele orquestra todas as coisas. Werner de Boer, um estudioso alemão, ele vai dizer assim, ó, os mensageiros de Deus quase nunca sabem a respeito das histórias que Deus já iniciou antes que este faça com que suas testemunhas encontrem pessoas de maneira decisiva. Você já teve a percepção de que Deus te colocou providencialmente em lugares, em circunstâncias, ou na vida de pessoas que você fez a diferença na vida delas, e você pregou o evangelho para elas, e talvez elas até se converteram ao Senhor? Deus faz essas coisas. E isso nós vemos o quê? Nós temos o pano de fundo dessa história. Filipe não vê, o eunuco não vê, mas Deus vê, e Ele está organizando a história, e Ele vai continuar fazendo isso, colocando você em circunstâncias onde você vai ter a oportunidade de pregar o evangelho para as pessoas. Portanto, prega o evangelho, não fique em silêncio, aproveite as oportunidades que Deus te deu, aproveite os relacionamentos que Deus te deu, aproveite as pessoas que não conhecem, não amam Jesus, estão na sua vida, prega o evangelho para elas, essa é a sua primeira missão na vida delas. Seja um mensageiro de Cristo, fale de Cristo para elas. Mas veja, quem é esse homem que Deus colocou na vida de Filipe? O texto bíblico vai dar algumas características. Primeira coisa, como já falamos, ele era um africano. Segundo, vai dizer que ele era um eunuco. Todos sabem o que é eunuco? Quem não sabe aí, levanta a mão. Todos sabem, né? Eu não vou explicar, por causa das crianças. Mas vejam, o eunuco nem sempre era eunuco de fato, mas às vezes ele era por posição. Então era como se ele estivesse livre de exercer, impedido de exercer funções naturais dos homens, de conhecerem e se darem relacionamentos. Então ele era proibido de fazer isso. Então não necessariamente que ele era alguém na sua condição física que era assim, mas que ele exercia a posição que ele obrigatoriamente tinha que ser um eunuco. Então essa é uma das coisas. Uma outra coisa importante é que isso são deduções, tá? Agora, se era assim de fato, o caso desse homem nós não sabemos. O texto não nos revela, apenas repete muitas vezes, o eunuco, o eunuco, o eunuco. Então, nós temos essa questão desse texto. Uma outra coisa que nós podemos perceber é que esse homem, ele era um homem de posição política muito importante, porque ele servia sua rainha ali como uma espécie de vice-regente, assim como José no Egito. Quando fala a Bíblia para nós que ele era oficial de Candace, rainha dos etíopes, não é uma região. Candace, esse título, Candace, ele é o título que é dado às mulheres como se fossem no Egito os faraós. Tipo, tem um faraó e José servia o faraó.
Aqui, Candace é como se fosse a rainha suprema, líder maior, e ele era uma espécie de representante dessa mulher, um superintendente. A Bíblia vai dizer aqui que ele cuidava, né, do tesouro dessa nação, ou seja, ele era uma espécie de tesoureiro, uma espécie de governador, como José era também no Egito, né? Então nós temos essas informações que são importantes para nós. Uma outra coisa é que ele provavelmente tenha comprado esse livro, esse pergaminho de Isaías, porque naquela época não era todo mundo que possuía a capacidade de ter uma Bíblia própria, né? Nisso nós vemos o quanto somos privilegiados, cada um de nós tem a sua própria Bíblia. Ele tenha usado seus recursos para comprar esse livro, esse pergaminho, e ele volta no caminho lendo. Então nós vemos que esse homem também, ele é temente a Deus e ele é interessado na palavra. Ele vai a Jerusalém para adorar. Ele provavelmente tenha sido exposto à pregação dos judeus que viviam espalhados pelo mundo e teriam falado com ele sobre Jerusalém, sobre as belezas do templo, sobre todas as coisas maravilhosas que tinham na cultura judaica, né? Paulo enaltece muito essa cultura no livro de Romanos. E aqui então nós temos uma aplicação importante, que esse homem ele demonstra claramente para nós que por mais que ele não estava ali na religião correta, tendo uma visão correta, ele ainda não tinha sido salvo, ele está buscando a Deus, porque ele tem aquilo que Calvino, comentando as suas Institutas, chama de centelha divina, ou sensus divinitatis, os sensos do divino, ou a semente da religião no seu coração. Todo homem tem essa semente. Todo homem é religioso em algum grau e medida, ele tem um Deus. A grande questão é, ele adora o Deus verdadeiro? É por isso que quando você estuda a história das civilizações antigas, se tem uma coisa que é basilar nas histórias é a religião. Todo povo antigo que você procura, eles estão sempre adorando um Deus na busca de expiação pela culpa. Antes mesmo de haver uma pregação, às vezes, para essas pessoas. Pega a história dos indígenas, que nunca ouviram um sermão, nem judaico, nem cristão. Eles têm um Deus. Quem ensinou para eles que Deus existe? Eles têm um sistema de sacrifícios ou de expiação para expiar os seus pecados. Da onde vem esse senso de culpa? Paulo vai dizer que é da semente da religião, em Romanos 1 e 2, que Deus colocou uma lei moral no seu coração. Então o que esse homem tem aqui é a centelha divina que queima dentro dele e faz ele querer buscar a Deus de todas as maneiras para sair da Etiópia e andar muitos e muitos quilômetros, se expor ao perigo para ir adorar a Deus, mas ainda assim ele não era salvo. E nisso nós vemos então uma outra coisa: a soberania e a providência de Deus na evangelização. Nós percebemos que tudo isso aqui, como já falamos, está sendo bem organizado nos planos de Deus. É interessante que você percebe essas ações em locais específicos e na vida de pessoas específicas na Bíblia. Jesus, quando ele está fazendo uma das suas rotas, ele toma uma rota que era impensada pelos discípulos. Ele escolhe passar por Samaria. E ele encontra uma mulher samaritana. E o que acontece nesse encontro? A mulher fica abismada porque Jesus está falando com ela. Mas o que o texto vai dizer? Que Jesus disse que era necessário. Então perceba, essa intenção de Jesus era ir até aquele lugar, até aquele poço, encontrar aquela mulher, para que ela fosse salva. Então veja, a gente vê a intenção de Deus. Paulo em Coríntios, no capítulo 18 do livro de Atos, ele prega, ele é rejeitado, ele quer ir embora da cidade. Fala, aqui ninguém vai ouvir o evangelho. E aí quando ele está prestes a ir embora, Deus fala com ele em visão e sonho. Fala assim, Paulo, fica aí e prega, porque eu tenho muito povo nessa cidade. Ou seja, Deus queria salvar pessoas em Coríntios, mas Paulo queria ir embora. Então perceba, o plano, a agenda evangelística, ela pertence a Deus.
ela pertence ao Senhor. Deus está fazendo isso, Ele está salvando, mostrando para nós, então, quando Ele busca esse homem etíope, longe da terra de Jerusalém, longe dos limites culturais do povo de Jerusalém, Ele está mostrando para nós que o Evangelho, ele não pertence a uma categoria de pessoas. O Evangelho pertence a Deus, mas hoje, muitas vezes, as pessoas, elas querem fazer o quê? Elas querem pegar a Bíblia, elas querem pegar o Evangelho e elas querem transformar o Evangelho e enviesar o Evangelho como se ele fosse particularmente de um tipo, de um grupo de pessoas, as minorias, as ideologias políticas. O Evangelho pertence aos pobres e não aos ricos, ou ao contrário, o Evangelho pertence aos ricos e não aos pobres, e você vê as pessoas fazendo isso. É por isso que muitas vezes as pessoas falam, não, o Evangelho tem que ser pregado para os viciados, é para as prostitutas, não para as outras pessoas. É o erro de achar que o Evangelho pertence a uma categoria. Mas Deus mandou a gente ir e pregar o Evangelho para toda criatura. Não há distinção. Não existe quem Deus não queira salvar por meio da pregação da sua palavra. Até porque não existe um grupo de pessoas que na mente e na visão de Deus é melhor do que outro. Paulo diz isso em Romanos 3. O pecado, irmãos, nivelou todo grupo, filosofia, etnia, raça, abaixo da linha da miséria espiritual. São todos depravados e perdidos. Seja qual for a posição em que se encontra, seja qual for a condição social, a Bíblia deixa claro para nós que para Deus só existem duas categorias de pessoas: os salvos e os perdidos. Para Deus existe essa diferença. Então, o que nós vemos aqui é que o Evangelho, então, ele é uma boa notícia, como de fato significa a palavra Evangelho, boa notícia. Ela é a boa notícia de que Deus salva todo tipo de pessoa, que Ele ama todo tipo de pessoa e Ele resgata todo tipo de pessoa. O Evangelho não é só para os judeus, o Evangelho não é só para os gregos, os bárbaros, os citas, mas ele é para nós. Ele é para todas as pessoas. E aqui nós estamos por causa disso, porque Deus nos alcançou. Em segundo lugar, quando nós olhamos para o texto, então, nós temos a evangelização como um anúncio de Jesus Cristo, né? Você vai perceber que do verso 30 até o verso 35, nós vamos entender então o que Filipe faz para evangelizar esse homem, né? Ele parece entender aquilo que ele deve fazer quando ele vê essa carruagem, né, essa carroça se aproximando. Provavelmente era uma carruagem glamurosa pela posição que esse homem experimentava, mas ele então percebe a oportunidade de fazer aquilo que faz jus ao seu apelido: evangelizar. Ele escuta um homem lendo e ele reconhece pela leitura o que esse homem está lendo. Veja, Filipe, ele conhecia as Escrituras. E aqui tem uma aplicação. Você sabe por que às vezes a gente não evangeliza? Porque a gente não conhece a Bíblia. Por isso que você não evangeliza. Porque você não lê a Bíblia. Aí você não vai evangelizar, porque você vai ficar inseguro. Você vai ficar com medo. Porque você não conhece a Escritura. Porque você não lê a Escritura. Por isso que você não conhece. E aí você não conhece, como que você vai ensinar uma coisa que você não conhece? Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Nós precisamos conhecer as Escrituras. Nós precisamos conhecer a palavra. Porque é conhecendo a palavra que nós vamos evangelizar as pessoas. Nós vamos falar de Jesus para elas. Veja a abordagem de Filipe, né? A abordagem de Filipe é interessante porque olha o que ele vai falar para esse homem, né? Ele faz um esforço, o verso 30 está dizendo para nós. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías, e então ele pergunta: o Senhor entende o que está lendo? Em algumas traduções, entendes o que lês? Tem até um livro, né, de interpretação bíblica, que chama Entendes o que lês? Ele ensina princípios de interpretação, né, um livro muito bom. E aqui então está a nossa primeira aplicação também nesse ponto. Porque quando Filipe faz essa pergunta, literalmente, o significado dessa pergunta, traduzindo, é assim, ó: você conhece o significado
do que você está lendo aí? Você sabe qual é o significado desse texto? É isso que ele pergunta para o homem. Então, a gente percebe aqui a aplicação importante, a necessidade de nós interpretarmos as Escrituras corretamente e não sermos um grupo de pessoas que tem a ideia de que nós vamos ler a Escritura e nós vamos ter uma visão, uma alucinação, vamos encontrar um sentido oculto ou variado nos textos. Pelo contrário, a maneira como Filipe pergunta, ele está ensinando também, sendo pedagógico para nós, quando ele fala assim, ó, você sabe qual é o significado desse texto? Ele está nos mostrando que a Bíblia, ela não é um livro de interpretação livre. Nós não podemos ler a Bíblia e achar que a gente vai entender e aquilo é o final, ou aquilo é possível. A Bíblia, ela tem uma revelação, um sentido literal, objetivo. Ela tem só um significado. O texto não muda o significado conforme as circunstâncias e nem muda o significado conforme os anos. Esse mesmo texto que ele está lendo, ele significa a mesma coisa desde o dia que ele foi escrito. Não mudou. Então, às vezes as pessoas têm esse costume de achar que a cada momento que lê a Bíblia, ela vai ter uma revelação nova. Não. O que às vezes está acontecendo, e às vezes a gente usa uma expressão errada que é revelação, é que você está sendo iluminado, você está percebendo uma coisa nova no texto que você não tinha percebido, mas o texto não mudou. O texto continua o mesmo. Por isso que é importante a gente conhecer os princípios básicos, né, de interpretação, para que a gente possa entender. E é interessante uma coisa. Por que esse homem não consegue entender o texto? Porque ele vai falar, olha, se ninguém me explicar, eu não vou entender. Né? Será que ele está querendo dizer que para entender a Bíblia precisa sempre de um pregador? E sozinho a gente não pode chegar à concepção daquilo que está no texto? Ora, nós sabemos que isso não é verdade. Mas esse homem, ele ainda não tinha conhecido a Jesus Cristo. Ele estava sendo exposto pela primeira vez à mensagem do Evangelho. E Filipe agora, como um bom mestre e evangelista, ele vai entregar na mão desse homem a chave da interpretação. Você olha, para você entender o que está escrito aqui em Isaías, mas não só em Isaías, em toda a Bíblia, tem a ver com uma mensagem e um nome. Porque a Bíblia é sobre ele, Jesus. É por isso que muitas vezes as pessoas falam assim, olha, a chave bíblica da interpretação é Jesus. Tem princípios, mas a Bíblia, do começo ao fim, ela aponta e ela fala de Jesus Cristo. Por isso que nós já falamos aqui, já até aplicamos isso. Em cada texto bíblico há uma estrada, há um caminho para Cristo. Então é isso que Filipe faz. Ele vai apresentar Jesus para esse homem a partir do texto. A resposta desse eunuco, né? Ela chama atenção porque ele diz assim, olha, como eu vou poder entender se ninguém me explicar? Calvino diz assim que ele não está sendo grosseiro, né? Porque dá a impressão que ele está, tipo assim, como que eu vou entender se ninguém me explica? Às vezes vai depender da personalidade de cada um, né? Como a gente vai ler o texto. Mas a questão aqui é, como poderia entender se ninguém me explicar? É como se ele estivesse sendo assim, humilde. Eu quero entender, mas eu preciso de alguém para me ajudar. Ele estava sendo solícito à opinião de Filipe sobre aquele texto, tanto é que ele o convida para entrar. E ele pergunta para Filipe, aquela pergunta que todos nós já nos fizemos quando lemos Isaías 53. Sobre quem o profeta está falando? Nós lemos o texto aqui hoje. Sobre quem Isaías 53 fala? E essa pergunta, ela perdura as discussões, principalmente entre judeus e cristãos. Porque para alguns judeus, lendo o livro de Isaías, algumas vezes o servo de Deus, o servo sofredor é Israel. Em alguns momentos, o servo que pode estar sofrendo, assim como muitas vezes acontecia nas histórias dos profetas, como Jeremias 11, o sofrimento que está sendo retratado ali é autobiográfico. O profeta está relatando a sua própria angústia. Mas nesse caso aqui, Filipe então responde para ele, que o texto, ele não se tratava do profeta, nem de outra pessoa, mas de Jesus, que era o Cristo, o Messias, e ele está sendo apresentado aqui, né? Nós temos uma aplicação importante. Em todo esse contato, essa comunicação entre Filipe
e esse etíope, esse eunuco, nós vemos que as barreiras que poderiam impedir a pregação do evangelho saudável, uma conversa, uma comunicação, ela foi vencida. O homem admite a sua ignorância e a sua inabilidade de ler e interpretar o texto. Filipe aceita que Deus está disposto a salvar alguém que provavelmente pensa e viveu diferente dele, classes diferentes. E isso aqui está refletindo, como já falamos, o plano de Deus. Mas muitas vezes, irmãos, muitas vezes, nós andamos na contramão de Deus e de Filipe aqui como exemplo. Ao invés de nós simplificarmos na hora de pregarmos, nós levantamos barreiras, criamos empecilhos, criamos muros de separação entre nós e muitas vezes outras pessoas para nós podermos pregarmos o evangelho para elas. Nós facilmente criamos uma aversão a pessoas por causa de diferenças políticas, doutrinárias e tantas outras coisas, e nós deixamos de pregar o evangelho para elas. Irmãos, Filipe pregou em Samaria, e os samaritanos não se davam com os judeus, e ele pregou para um povo que era considerado pelos judeus impuro. Ele pregou para um povo que só aceitava a Torá, o Pentateuco, e não aceitava os profetas. Ele foi lá e pregou. Ele não deixou as diferenças teológicas deles fazerem diferença na hora de pregar o evangelho. E muitas vezes a gente é assim, quando a gente escuta alguém falando, eu sou de tal igreja, e você sabe que é uma seita, e que lá às vezes não há salvação, e aí você deixa de pregar porque você fala, essa pessoa já tem a religião dela, deixa ela seguir perdida indo para o inferno, enquanto eu vou andando aqui com Jesus. Deixa eu ficar na minha zona de conforto e não ser odiado por essa pessoa, porque se eu falar para ela que só Jesus, eu vou parecer arrogante. Nós nos autopreservamos. Isso está errado. Filipe está ensinando para nós que nós devemos pregar o evangelho, irmãos, como Paulo disse, em tempo e fora de tempo. Em todas as oportunidades que Deus nos der a nossa mão. Então, como nós já falamos, o texto se refere a Jesus. E de Isaías 53, né, não é necessário aqui uma exposição minuciosa, mas se você olha os versos que estão em destaque do verso 32, quando ele cita o texto aí, né, de Isaías, a parte que está sendo lida, que foi escutada por Filipe, é os versos 7 e 8 de Isaías 53, e ele está falando exatamente de Jesus como aquele que sofre em benefício de outros, que é desprezado e rejeitado pelos homens, que morre pelos pecados do mundo, que é sepultado com os ímpios, e é declarado, e declara justo muita gente, no contexto amplo, né, desses versículos, fazendo um resumo de Isaías 53. Jesus está sendo apresentado como o Cordeiro de Deus, a ovelha que é levada para o matadouro. João apresenta ele como Cordeiro. Pedro fala que ele é o Cordeiro sem mácula. Então nós temos de fato aqui uma apresentação de Jesus. E aí é interessante que nós vemos então a explicação de Filipe do texto. Olha o verso 35, olha para a sua Bíblia. Depois da pergunta, a Bíblia vai dizer assim, então Filipe cantou para ele. Dançou. Fez um teatro. Eu estou sendo irônico. Você sabe disso. Filipe explicou o texto. Sabe o que é evangelizar pessoas? É abrir a escritura. Às vezes é ler para elas e explicar o sentido. Apontando para Cristo. Isso é evangelizar. E às vezes a gente fica, não, porque nós temos que fazer isso e aquilo, porque nós temos que evangelizar, nós temos que criar um ministério de dança, um ministério de teatro, um ministério de dama, um ministério de xadrez, um ministério do futebol, um ministério do vôlei. Isso não é evangelismo. Evangelizar é anunciar Jesus para as pessoas. Você não evangeliza as pessoas através disso, você só evangeliza quando você abre a sua boca e você prega o evangelho. Então não se engane. E eu não estou falando dessas coisas menosprezando elas, porque elas podem ter ainda a sua utilidade, mas não é evangelismo. Não é.
Evangelizar é pregar, é falar. Isso que é evangelizar, é abrir a boca e falar de Jesus para as pessoas, é isso que é evangelizar, mas nem sempre nós temos esse tipo de concepção. E veja a maneira que Filipe adota na sua evangelização. Ele diz aqui no verso 35, que ele, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhes a mensagem de Jesus. Então ele não ficou só em Isaías, ele começa em Isaías, mas é provável que ele fez como Jesus fez em Lucas 24, no caminho de Emaús, quando ele apresenta-se para os discípulos, e uma vez ele expunha as Escrituras, a lei, os profetas, os salmos, e depois ele explica aquilo que ele fez, numa outra aparição mais para frente, no capítulo 24, fala assim, tudo que está escrito a meu respeito tinha que se cumprir a partir da lei, dos profetas e dos salmos. Então ele abrange todo o Antigo Testamento e fala assim, olha, o Antigo Testamento aponta para mim. Então é como se, naquele tempo, né, obviamente, Filipe ainda não tinha a Bíblia como temos. Então ele não tinha o Novo Testamento. Filipe não tinha Mateus, não tinha Marcos, não tinha Lucas, não tinha Paulo. Paulo é mais para frente. Não tinha esses escritos ainda. Então qual que é o livro que Filipe usou para evangelizar? Começando a partir de Isaías, que estava sendo lido, ele recapitulou provavelmente a história da Escritura, citando outros textos bíblicos, apresentando Jesus. Ora, irmãos, não foi isso que Pedro fez no Pentecostes? Ele não explicou textos do Antigo Testamento e apontou para Cristo? Era assim que era a pregação primitiva. Como pregavam os apóstolos? Nós temos que aprender a pregar com os apóstolos. Ora, a pregação dos apóstolos, elas eram assim. Eles liam a Escritura, eles explicavam elas e eles aplicavam ela. Não tinha invenções, eles eram simples na sua mensagem. E aqui, irmãos, nós temos uma aplicação importante, importantíssima. Qual é o papel? Qual é a tarefa do pregador e do pastor na igreja? Qual que é a sua maior expectativa quando você está na igreja? Fazendo parte dela. Um pastor, não temos tempo para ser minucioso aqui, mas um pastor, ele realiza muitas tarefas entre visitação, aconselhamento, supervisão, treinamento, liturgia, reuniões e etc. Mas a principal função do pastor é mostrar a Cristo na palavra para a igreja. Essa é a principal função do pastor. Quando um pastor, ele deixa de pregar Cristo na palavra, ele está deixando de exercer aquilo que Deus chamou ele para fazer. Assim como vemos no livro de Atos, né? Algumas igrejas antigas, irmãos, no púlpito, né? Púlpito grande assim, aqueles púlpitos antigos que tampavam os pregadores. Dentro do púlpito, a hora que o pastor sobe na tribuna para falar, está lá João 12, 21. Que é a história de um homem que chega para falar com Filipe, apóstolo, e faz uma pergunta para o apóstolo, assim, Senhor, queremos ver Jesus. Então, no púlpito, do lado de dentro, a igreja não vê, mas o pregador vê. Quando ele sobe no púlpito, ele lê, Senhor, queremos ver Jesus. Não queremos ver o Senhor, ninguém vem aqui para ver o pastor. Você vê o pastor, você se alegra, você vê os irmãos, você se alegra, mas qual que é o principal motivo de você vir na igreja? Você tem que vir na igreja para ver Cristo na palavra. Amém? Você tem que vir na igreja para encontrar Cristo na palavra. Esse é o trabalho do pregador. Paulo disse isso em 2 Timóteo 2,15, que o obreiro deve ser alguém que maneja corretamente a palavra de Deus, que abre a palavra aos seus ouvintes e que faz como os reformadores explicaram no passado, explica a Escritura, exorta o pecador, exalta o Salvador. Esse é o trabalho do pregador. Ele explica a palavra, ele exorta o pecador, ele exalta o Salvador. Cristo tem que aparecer, irmãos. Cristo tem que aparecer. Por isso que toda mensagem bíblica, toda pregação, ela precisa ser cristocêntrica. Cristo precisa estar no centro
da mensagem. E por último, nós temos os resultados da evangelização. Veja, do verso 36 ao verso 40, nós vemos então, nitidamente, o poder da palavra de Deus na sua forma mais simples, né? Você percebe que não há gritos, não há clamores, não há tremores, nem mesmo pompa, nem mesmo glamour, mas nós temos dois homens dentro de uma carroça, lendo a Bíblia, encontrando o seu significado e havendo salvação de pecador. Veja a simplicidade em que opera a palavra de Deus. E aí nós vemos o resultado. Nós temos um homem que está com pressa pelo batismo. É provável que quando Filipe estava falando para ele, né, pregando a partir da Escritura, ele deve ter feito como Pedro fez. Pedro fez no capítulo 2, ele falou assim, arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Veja como Pedro entende a pregação no final, ele está aplicando a mensagem. Provável que Filipe, depois de falar de Jesus, ele tenha falado do quê? Como todo sermão deve terminar, chamando as pessoas ao arrependimento. E se elas não são convertidas, elas são chamadas a se arrependerem, confessarem a Cristo e caminharem para o batismo, entregando as suas vidas para Cristo. Então é provável que esse homem depois ele vai pedir para ser batizado, porque Filipe provavelmente falou alguma coisa de batismo para ele, por isso que ele pede. Então, entendendo a pregação como era, nós entendemos o porquê que ele fala isso, né? Então, isso é importante, que após ele ser evangelizado, ele não vê empecilhos, né, de se entregar obedientemente ao chamado de Deus de se batizar. Essa é uma dos resultados da evangelização. Ele deseja batizar, ele quer isso. Segundo, uma fé genuína e verdadeira no Filho de Deus. Filipe fala para ele, olha, se creres de todo o coração, é como se fosse a condição. Para você batizar, você precisa crer de todo o coração. Que significa literalmente ter uma fé sincera. Uma fé sem falsidades. Uma fé verdadeira. Se isso domina a sua vida, se você ama Jesus, se você crê que Jesus é aquele que a Bíblia diz ser, então você está apto para o batismo. É lícito que você seja batizado. E alguns podem dizer, mas pastor, por que então nós temos classe de batismo? Porque ao longo da história, isso foi uma maneira segura de verificar se aquela fé que é uma vez brotada publicamente, aquele desejo, ela é genuína e verdadeira. Porque muitas vezes as pessoas elas optam por um batismo de maneira precipitada e emocionada. A classe de batismo dá a oportunidade da pessoa desistir. Ela tem a certeza daquilo que ela está fazendo. Ela está sendo preparada para batizar e fazer um compromisso público e final de que ela possui uma fé genuína e verdadeira, de que o Espírito Santo habita nela. De que ela é um filho, uma filha de Deus. Você vê uma outra coisa que está presente na vida desse homem, é a alegria e a satisfação, né? O texto vai dizer que ele vai embora tranquilo, com contentamento naquilo que Deus havia realizado na vida dele. E aqui tem um contraste importante, né? Você percebe a diferença entre o eunuco, o etíope, e Simão o mágico. Simão o mágico, ele se apega não à mensagem, não à bênção de receber o evangelho e falar assim, agora eu sou perdoado, posso ir embora, eu tenho Cristo na minha vida. Não, Simão ele se apega a Filipe, porque ele fazia obras poderosas. Então ele olha para Filipe e ele tem a fé dele naquilo que Filipe faz, na pessoa de Filipe, e ele também quer o quê? O poder que Filipe executa. Por isso a fé de Simão não era genuína e verdadeira. Entretanto, o que a gente vê na vida desse eunuco etíope? Ele vai embora contente. Ele já recebeu tudo o que ele precisava.
ele foi satisfeito. E aqui tem algumas aplicações importantes. Primeiro, é a importância de pastores e professores e líderes. Porque esses homens são aqueles que muitas vezes eles vão desempenhar o papel de abrir a Escritura, apresentar Cristo para as pessoas e mostrar que através da palavra de Deus nós temos as promessas benditas de Deus. Então nós temos isso, nós devemos sempre nos lembrar dessa verdade. Em segundo lugar, nós também devemos aprender que embora os pastores, os professores e os líderes, eles sejam muito importantes dentro do plano de Deus, eles não são o plano final de Deus. Por isso Deus, quando ele mostra que Filipe, ele foi rapidamente tirado da vida desse eunuco, ele foi levado embora, e esse homem vai embora feliz, a nós dependermos de Cristo e do Espírito Santo. Rudolf Walter, um reformador alemão, que foi sucessor de Henrique Bullinger, que escreveu a Confissão de Fé Helvética, que é uma confissão de fé reformada, vai dizer assim, esses exemplos, falando aqui de Filipe, nos ensina que não podemos nos apegar tanto aos nossos ministros, pois quando forem embora, não devemos nos desesperar em questões ligadas à fé e à religião. Então, seria adequado os reconhecermos como colegas de trabalho e administradores do mistério de Deus, por meio dos quais Ele nos dá a fé. É importante entendermos que o Espírito de Cristo cumpre verdadeiramente as funções de um professor e que Deus não falhará conosco, ainda que algumas vezes Ele leve embora aqueles de quem somos muito próximos. Traduzindo, a nossa fé tem que estar firmada em Cristo e não em pregadores, porque quando Deus leva os pregadores embora, a nossa fé se mantém firme, porque nós somos salvos por Cristo, irmãos. Amém? Então nós devemos olhar para esse texto e aprender. Eles são importantes, os líderes, mas eles não são suficientes até o final, porque eles são pecadores, Deus manda embora, Deus recolhe os seus servos, Ele faz essas coisas. E nós precisamos então firmar a nossa fé na nossa âncora, que é Cristo. A terceira aplicação aqui é sobre o poder, a necessidade e a suficiência da Escritura. Você percebe que Filipe não pediu para esse eunuco repetir uma oração, fazer um sinal da cruz, derramar água, isso, passar óleo, aquilo. Não, ele ouve a exposição da palavra e o que transforma a vida desse homem é a palavra. Portanto, irmãos, quando você for pregar o evangelho, creia no poder da palavra. Saiba que é a palavra que Deus vai colocar na sua boca, falando a palavra de Deus, anunciando Jesus, que as pessoas vão se converter. Amém? A palavra de Deus, ela é suficiente. Paulo diz isso em Romanos 10, do 11 a 17, quando ele fala, vou encontrar o verso aqui, porque tem vários versos, eu quero ser preciso. Aqui, verso 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam as boas novas. E aí no verso 17 ele diz, assim a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. O que é evangelizar? É pregar a Cristo. Então, aplicações finais, quando nós olhamos para esse texto, nós aprendemos, como já falamos, que o homem, ele não busca Deus, mas é Deus quem busca o homem. Isso fica nítido aqui nesse texto. Assim como aconteceu com esse etíope, um dia, se houve algum interesse do nosso coração em Deus, foi por causa da centelha divina que havia em nós, mas Deus preparou o exato momento em que alguém haveria de pregar o evangelho para nós e houvesse de fato uma conversão genuína e verdadeira. Foi o Senhor quem buscou você. Foi o Senhor quem escolheu você. Ele disse isso para os discípulos em João 15, 16. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu que escolhi
a vós outros. Ele disse isso em 1 João 4, 10 ou 11. Nisto consiste o amor de Deus, não em que nós tenhamos amado a Deus primeiro, mas foi Ele quem nos amou primeiro e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Esse texto, irmãos, ele confirma essa verdade de que nós encontramos a Deus não em Jerusalém, de que nós encontramos a Deus aonde Deus quer nos encontrar. Porque esse homem foi encontrado numa estrada deserta, no sol do meio-dia, por um pregador ambulante solitário. Deus nos salva no exato momento em que Ele quer salvar. Ele faz isso. Isso é um conforto para nós. Sobre o batismo que acontece desse homem, muitos discutem sobre esse texto, sobre o batismo infantil e outras coisas. Eu não vou entrar nisso. Esse texto nem é o propósito desse texto. Apresentar a forma de batismo, se mergulha, se taca água na cabeça, se entra até a metade, se só encontrou uma poça e jogou na cabeça, se jogou água 3 vezes, se jogou só uma vez, se mergulhou os 2, se fez o sinal e foi para dentro da água, se era criança, se não era, o propósito do texto não é esse. Então nem vou entrar, mas a grande questão é que esse texto está ensinando para nós que o batismo não salva ninguém, o batismo não salva. Ele apenas testifica daquilo que nós vemos na vida de uma pessoa. O batismo, ele é uma obediência aos mandamentos de Deus, porque ele fala, arrependei-vos e creiam em Jesus e batizais. Confessem ele publicamente. Então, o batismo é uma ordem de Deus. Conforme nós vemos também, não nesse caso, que era um caso excepcional, o batismo geralmente ele é administrado por um ministro ordenado do Evangelho. Filipe não era um ministro ordenado do Evangelho, ele era um diácono, Ele era um diácono. Mas as circunstâncias aqui esse homem estava indo embora, onde ele ia não tinha igreja. Eles estavam numa estrada deserta, que eles encontram água. Filipe era um pregador do Evangelho. Ele falou assim, o que me impede de ser batizado? Filipe poderia falar assim, não tem nenhum apóstolo aqui. E agora? Imagine que você vai para uma ilha deserta. Por algum motivo, você está andando de barco lá em Ubatuba, na praia, e você naufraga, estou sendo criativo aqui. E você para num lugar que você sabe que você nunca mais vai ver aquela pessoa, e lá não tem um pastor. E você prega o evangelho para aquela pessoa, e ela quer se batizar. Você fala assim, rapaz, eu vou ver se meu pastor vem aqui te batizar. Batiza ele em nome de Jesus. Porque foi isso que Filipe fez aqui, Ele foi lá e batizou esse homem nas circunstâncias excepcionais. Mas a igreja sempre andou assim, ela sempre batizou cuidadosamente por meio de ministros ordenados. O batismo, ele é voluntário e ele é iniciado no coração do candidato. E ele só pode ser feito se for realmente verificado uma fé genuína e verdadeira. Se não tiver isso, não pode batizar. Por isso, irmãos, aqui vem algumas coisas importantes. Os pastores nunca podem forçar e nem ser precipitados no batismo de ninguém. Uma outra coisa é que os pais, eles não devem de maneira nenhuma ficar incitando os filhos a se batizar. Olha, está todo mundo se batizando, por que você não batiza também? Não, os filhos, eles devem desejar se batizar porque eles entenderam o evangelho e eles amam a Cristo, independente ali dos pais, independente das outras pessoas que eles estão vendo. Os filhos devem olhar para Jesus e falar assim, olha, eu quero servir a Cristo. Então, eles serem batizados. Então, nós não devemos forçar nada. Não devemos cobrar os pastores para batizar ninguém, porque eles vão prestar contas das pessoas em que eles impuserem as mãos, descerem sobre as águas. Sobre a evangelização, já ficou claro para nós que evangelizar é pregar o evangelho. Vemos aqui que Filipe, ele foi extremamente zeloso e pregou o evangelho, ele assumiu riscos, ele foi para um local deserto, ele obedeceu a Deus. Então nós também precisamos ser como Filipe. Nós precisamos obedecer à voz de Deus e pregarmos o evangelho. Nós precisamos pregar o evangelho. Essa é a nossa missão. Porque todo cristão, genuíno e verdadeiro, que foi chamado por Cristo, ou ele é um cristão genuíno e verdadeiro e é um missionário e prega o evangelho, ou ele é um impostor.
É isso que diz uma frase famosa. Todo cristão ou é um impostor ou é um missionário. Então nós precisamos sermos aqueles que proclamam o evangelho aonde nós estivermos.